Dança Podcast com Thiago Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje estou aqui com uma convidada super especial diretamente de Brasília. Vos apresento Lari Barreto. Bem-vinda, Lari. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu. A Lari, ela faz parte das danças de salão. Ela teve a gente teve um contato aqui em Santos, então a gente vai contar um pouquinho dessa história. Mas antes de contar a tua vinda pra cá, como foi que a gente se conheceu, um pouco dos nossos caminhos cruzados, vamos contar um pouquinho, a galera quer saber como você começou na dança, o que te levou primeiramente pra ela. Então, eu venho de uma família que já tem esse histórico, né? A minha mãe, ela já passou pela área da dança clássica, então, desde pequena, ela me colocou dentro desse contexto. Então, eu danço desde os meus 3 anos de idade. Comecei lá com aquele balé infantil, e dentro desse intervalo, eu dancei várias coisas, né? Eu tive passagem pelo jazz, pela dança contemporânea, contato e improvisação, até que, em algum momento, a dança de salão aconteceu para mim, e foi um encontro muito lindo. E a partir daí eu não larguei mais, né? Então a gente tem essa relação desde nova, desde os meus 14 anos eu estou dentro desse contexto da dança de salão, indo para todas as áreas dentro dela, mas eu não queria contar a minha idade, não, mas eu tenho 32 anos, então são quase 30 anos Tá que não dá para linda! ficar se denunciando, né? Então são quase 30 anos dentro desse contexto da dança. Legal. E me reapaixonando, assim, constantemente, né? Porque é muito tempo para a gente ter essa possibilidade de se relacionar de uma forma diferente com a mesma coisa. Legal, legal. Então, foi uma coisa natural que aconteceu pra você. E depois de quanto tempo, mais ou menos, você teve contato primeiro com a dança de salão? E teve algum gatilho especial, assim? Ou foi uma coisa natural como as outras danças? Então, com a dança de salão, eu tinha um amigo do colégio que ele queria entrar numa turma e ele não queria entrar sozinho. Então, ele me chamou para ser parceira dele, né, para ir fazer aula junto com ele. E a gente entrou no que, na nossa época, chamava-se de aulas de dança de salão, que incluía o samba de gafieira, o bolero e o soltinho, né? Então, assim, essa vivência dessa tríade aí foi o meu primeiro contato. E eu tinha um professor que ele incentivava a gente a conhecer outros estilos da dança de salão. Então, cada mês, no finalzinho da aula, se ele estivesse trabalhando um ritmo específico, por exemplo, o samba, no finalzinho ele dava uma demonstração de forró, ele dava uma demonstração de samba, de salsa, sabe? Para a gente ir conhecendo. Eu acho que isso foi muito bom, porque, querendo ou não, eu estava vivendo uma realidade, mas estava tendo contato com outras. Legal. E teve um momento que eu falei assim, o que eu quero mesmo estudar um pouco mais é o Zouk. E aí eu fui me aprofundar um pouquinho mais dentro do estudo. Legal, legal. E aí, isso foi na época que você estava na escola. Então você tinha o quê? Uns 15 anos, mais ou menos? 14 para 15 anos, isso mesmo. Ah, legal. E aí você começou a ter um contato maior com o Zouk a partir daí. Então, basicamente há 17, 18 anos atrás, né? Bastante tempo, o Zouk já era presente nessa... Caramba, que legal. Por isso que eu pinto cabelo, assim, né, para dar uma disfarçada. Mas aqui em Brasília, teve uma coisa muito legal, não sei se aconteceu aí, né, mas aqui a gente tinha uns bailes que eram bailes de salsa, principalmente, que era muito presente na cidade. A gente tinha DJs, né, que traziam isso. E aí, no finalzinho dos bailes, os DJs começavam a colocar uma música de Zouk, sabe? Tipo, eles queriam entrar com o Zouk de alguma maneira dentro desse contexto. E então eles foram pela salsa para esse caminho e eles conseguiram então fazer com que o Zouk fomentasse aqui na cidade. Legal. Só que tem uma história muito legal. Como eu era muito nova, eu tinha 14 para 15 anos, a minha mãe não deixava eu ir nos bailes. Ela não tinha essa característica, né? Porque falava que não era um local, é outra época. Sim.
E isso fazia com que eu tivesse que aprender muito a partir das informações que eu recebia do corpo dos alunos que iam para os bailes e eles chegavam lá. Então, isso era muito legal, porque, querendo ou não, assim, eu fui criando um olhar também, sabe? Eu não podia estar no baile experimentando com o meu corpo. Então, eu fui criando uma outra forma de aprender, né? Além da sala de aula, óbvio. Legal, legal. E é bem interessante, porque normalmente a gente desenvolve e começa, é como se a gente estivesse aprendendo uma língua nova, né? A gente começa a desenvolver mesmo quando a gente começa a conversar e praticar essa língua, né? Nas aulas, as aulas são muito importantes para a gente receber a informação, para a gente trabalhar, mas o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento e dos alunos, eu acredito realmente que é na prática, né? Tanto na troca com outras pessoas, quanto no baile. E aí você teve esse suporte, pelo menos você buscou algum recurso, né? Legal, você percebeu que era importante, muito bom. E aí começou a febre do Zouk, então, aí em Brasília, as pessoas começaram a movimentar. E aí você começou a se dedicar mais às danças de salão ou ainda tinha uma prática em paralelo? Não teve uma época que eu realmente dei uma parada com as danças solos, né? E aí fiquei realmente só com a dança 2. Legal. Mas eu sempre disse que as danças elas vão me levando uma a outra. Tirando algumas que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, eu ainda estou nova, ainda dá tempo de fazer algumas coisas, mas, por exemplo, a dança de salão me trouxe de volta para a dança solo em vários momentos e vice-versa. É se realimentar, né? Sim, Porque o nosso corpo, ele pede esse movimento. A gente que é artista, a gente que gosta de fazer o nosso corpo falar, dialogar, ele vai buscar uma forma disso acontecer. sim. É perfeito. Inclusive, eu acredito que, agora, pensando de um jeito funcional e prático, eu acredito que as danças individuais, elas ajudam bastante a gente a dançar a dois, né? Elas, a gente acaba adquirindo consciência corporal e individual, sabendo um pouco mais de como trabalhar e lidar com o nosso corpo, para que isso a gente coloque de uma forma mais interessante com outras pessoas. É, falando. Tem uma coisa, eu vou fazer um adendo aqui, perdão. É, eu sempre achei que tudo que a gente vive, a gente pode trazer para nossa dança, né? Então, por exemplo, se você tem uma vivência de fazer balé, você pode trazer para sua dança. Mas às vezes você tem uma vivência de jogar futebol. Ela pode estar na sua dança, Perfeito, sabe? Às vezes você tem uma outra vivência que não necessariamente tem a ver com a dança, perfeito. porque a gente, infelizmente, né, isso acontece, de setorizar o que é a dança, né? Eu acredito muito na dança como a vida. Então, se eu tô jogando um futebol, é a minha dança naquele momento, né? Se eu tem uma dinâmica dentro da minha casa, se eu lavo a louça, se eu arrumo a casa, aquele corporal me pertence, aquela dinâmica corporal. E eu posso trazer isso para dança, eu posso fazer isso ser dança de uma forma consciente, né? Então, Maravilha. isso é muito legal, porque muita gente fala assim para mim, você tem esse corporal dançando porque você veio do balé. E eu falo assim, olha, tive a oportunidade de ter contato com várias danças solos que podem muito agregar na nossa dança, mas tudo pode ser dança, e isso Legal, é a magia, sabe? legal. Inclusive, vou até usar esse gancho, porque eu comecei na capoeira e depois eu fui pra dança. Então, a capoeira ela me ajudou muito na consciência corporal e em outros aspectos na dança a dois. E depois da dança, que eu comecei a dançar a dois, eu fui pro Muay Thai. E isso me deu uma Olha só. consciência corporal muito bacana também. Então, uma coisa levava a outra, contribuía realmente diretamente. Eu tô dando esse exemplo porque eu senti realmente essa facilidade na consciência corporal em aprender os movimentos tanto da capoeira pra dança, quanto da dança pro Muay Thai. E realmente fiz essa ponte e faz todo sentido isso que você falou. E a gente consegue trazer não só a parte da consciência corporal, da dança, do ritmo, né, que a gente tem na dança, mas também a vida que a dança dá, né? Os nossos movimentos, quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida pessoal, eu acredito realmente que tem isso que você falou, a contribuição direta da dança. Muito legal essa ponte. E aí você começou a se dedicar mais às danças a dois, e isso começou a tomar uma proporção na tua vida, você começou eu falo porque eu tive
uma transformação que foi assim, eu não queria começar a dançar. Os meus pais dançavam. Aí eu fui meio que obrigado pelo meu pai, né? Ele falou, ele prometeu que eu ia lá, ele falou: "Ah, meu filho vai hoje aí na aula". E aí eu meio que fui obrigado, contrariado, e fui. E quando eu comecei numa aula de salsa aqui em Santos, e aí a coisa tomou uma proporção que eu não saía de lá, eu ficava de domingo a domingo. E assim, foi um estopim que eu não queria e de repente eu não queria mais largar. Como é que foi pra você? Foi assim também? Foi? Eu acho que aos poucos, né, foi tendo essa integração. Então, a gente vai sentindo, né, a necessidade de trazer isso para a nossa realidade, né? Começou lá com os 14 anos. E eu não sei, né, como é que é a dinâmica das academias aí, mas aí você começa a fazer uma turma, você não tá nessa turma, né? Você tá em todas, porque daqui a pouco você tá em todos os ritmos. E aí, quando eu tive idade, né, comecei a sair para os bailes também. E aí você compra roupa para você sair para dançar. Aí você para um tempo para se dedicar mesmo a isso. Eu sempre gostei muito de ler, então essa dinâmica da dança com a leitura sempre foi também um gatilho. Tudo começa a girar ao redor disso, né? Os relacionamentos que você tem, você vai conhecer as Na pessoas na dança. dança. Aham. Então, acontece tudo em torno da dança, né? Sim. A nossa vida muda. É verdade. E teve um. Você sempre foi essa mulher que. Eu vou contar um pouco sobre o que eu conheço da Lari, tá? A Lari, essa paz e amor que ela fala, ela é sempre assim. Pelo menos quando eu conheci ela pessoalmente era assim. Então, eu percebi que você tem esse lado de transformar um pouco. Inclusive, eu vou contar um pouco da experiência só pra a galera identificar sobre o que eu tô falando. Quando vocês chegaram aqui naquele congresso que teve, que foi o Conexão Santos, acho. Dois. Conexão a dois, né? É. É, vocês. Primeiro que o pessoal ficou surpreso porque eram profissionais de Brasília, né? Você e a Yasmin, e a Yaya. Então foi uma coisa super diferente. A gente não conhecia muito o trabalho da galera de Brasília aqui em Santos, a gente passou a conhecer. E uma das coisas que ficou muito marcada nesse evento é que vocês trouxeram um outro tipo de visão para dança. Era uma ligação com a dança mais contemporânea. Não necessariamente foi o trabalho de vocês, mas foi uma das coisas que despertou o interesse em nós. Foi uma conexão mais com o lado energético da dança do que a movimentação em si, do que o conceito, do que a técnica. Então foi uma coisa diferenciada que eu nunca tinha sentido. E aí vocês até falaram sobre a galera vocês enxergarem uma certa carência nesse assunto. Foi mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente qual foi a nossa conversa, mas vocês viram realmente um espaço que precisava ser preenchido aqui. E vocês estavam falando sobre esse tipo de energia que vocês estavam se sentindo até um pouco. Tava muito forte a relação da galera com vocês. A gente acabou chorando no final da aula. E foi uma coisa muito forte que aconteceu. Foi uma relação com a dança que a gente nunca tinha sentido. Pelo menos boa parte da galera aqui em Santos. Foi, foi um tipo de relacionamento com a dança e com esse tipo de energia diferente de tudo que a gente já havia visto aqui. Então, assim, só para contextualizar. A dança, normalmente, a gente pensa no começo, meio e fim como o tipo de habilidade que a gente pode ter, né? O como a gente vai desenvolver com a pessoa, até como a gente vai se conectar. Depois de muito tempo a gente foi vendo esse lado da dança, mas o tipo de energia, o tipo de assunto que vocês lidaram era tudo totalmente diferente. Então, assim, essa mulher que olha mais para o ser humano do que para as habilidades que ele tem, sempre foi. Você cresceu assim. E olhando para esse tipo de assunto, né? Como que a gente pode lidar com as pessoas, a energia dela, trocar? Ou foi uma coisa que foi acontecendo? De novo, a culpada é muito minha mãe, né? Assim, a gente reflete muito a nossa educação, né? Então, vamos lá. Eu sou filha única e eu acho que minha mãe tentou muito não me fazer uma pessoa muito mimada. Eu tenho certeza que ela tentou com todas as forças dela.
E dentro desse processo, ela me deu muita liberdade de me conhecer. Então, eu vou usar um exemplo aqui. Eu venho de uma família que é católica, né? Minha família inteira as minhas primas fizeram todas, primeira Eucaristia, eram coroinhas, todas. E aí a minha mãe, ela falou assim, olha, você pode ser a religião que você quiser, só que isso não te ajuda. É como se você pede para um aluno, por exemplo, vou fazer um parênteses aqui, seja criativo. Ele não sabe de onde partir, né? Então, ela me deu a possibilidade, ela falou, olha, cada ano eu vou te apresentar uma religião diferente. Então, todos os anos, ela me apresentou uma religião espírita, evangélica, católica. Ela me deu essa abertura de me conhecer dentro desse processo. E isso eu usei o exemplo da religião aqui, mas isso aconteceu em tudo. Com a minha vestimenta, com as minhas relações, com os meus horários, com tudo. Eu tive muito essa abertura, esse modo de ensinar dessa forma, né? E aí eu comecei a me relacionar comigo e com as outras pessoas a partir disso. Então, eu acho que eu tive muita sorte, muito carinho. Não estou dizendo que ela foi perfeita, não estou dizendo que eu sou perfeita. Eu tenho várias coisas que eu procuro trabalhar diariamente. Mas o fato de eu ter tido a possibilidade de um processo de autoconhecimento, já desde pequena, me fez trazer isso para o contexto da dança. Então, eu não estava olhando para a pessoa querendo saber quais passos ela sabia fazer. Eu estava querendo saber quem era ela, inclusive através da movimentação do corpo. Porque o que acontece normalmente é assim, a gente entrar numa nova realidade, num novo cenário, e a gente querer se incluir dentro dele. Então, é como se eu fosse me encaixando para caber dentro daquela caixinha. Sendo que eu posso criar a minha caixinha dentro daquilo, ou eu posso sair de todas as caixinhas e criar o meu próprio jeito, né? Então, eu acredito nessa percepção. E aí, isso, colocado para a dança, está no autêntico, sabe? De você entender quem é a sua identidade, para você saber como trabalhar isso, como vivenciar isso, na verdade, na sua dança, ou na dança que você tem a dois, ou sozinho também. Então, eu acho que é um modo de olhar, né? E várias pessoas têm várias técnicas, metodologias diferentes, e a minha não é mais certa ou mais errada do que a de ninguém. Ela só é verdadeira com o que eu coloco para minha dança, o que eu sinto. Então, dentro desse processo, desses anos que eu dou aula, a minha dança foi se modificando, as minhas aulas também, mas tudo foi muito estruturado dentro da verdade que eu vivia, né? E eu acho que isso facilita muito, porque é a gente sendo a gente. Então, fica sempre mais fácil. É muito difícil ser outra pessoa. É muito difícil querer se encaixar em outra realidade. E a gente já faz isso demais em muita coisa, né? No corpo que a gente tem que ter, em como a gente tem que falar. Então, se a gente conseguir trazer um conforto para esse âmbito da nossa vida, para todas as coisas da nossa vida, fica mais fácil viver mesmo. Que legal, caramba. Gente, depois, se vocês quiserem sair daqui desse episódio, acompanhar o trabalho da Lari, já dá uma energia, já dá uma fortificada aqui, já arrepia. Tenho certeza que eu vou sair daqui renovado. E uma das coisas que vocês falaram nesse episódio que a gente se encontrou aqui em Santos foi exatamente isso. Que vocês estavam se energizando, que estava sendo muito bom, mas ao mesmo tempo você citou um ponto onde você se sentiu cansada depois dessa aula, de tanto o pessoal buscar vocês, né? Buscar essa energia. E vocês estavam tão leves, tão tranquilas, e você terminou a aula falando assim, nossa, eu preciso de um tempo que eu tô cansada. E normalmente acontece isso com esse tipo de pessoa, né? Você tá lá fazendo um trabalho além da dança, então você tá doando mais do que a dança, né? Mais do que informações técnicas. E ali, foi a primeira vez que eu vi alguém falando assim. E assim, você foi super discreta, falou ali diretamente com a Yaya e tal, e eu tava com vocês ali no som. Mas eu não sei se você lembra desses detalhes, mas ficaram marcados em mim. Eu vi que você tava se doando, assim, vocês estavam doando uma coisa além da dança, que vocês terminaram a aula precisando de um time, sabe? Precisando de um espaço ali. Eu nunca tinha visto isso. O que acontece, nesse episódio mesmo que a gente estava juntos, primeiro, essa sinceridade, né?
de realmente reconhecer qual é o momento, como você está naquele momento. Então, naquele momento era assim que eu estava vivendo. E se eu estou colocando isso e incitando isso para dentro da dança, se eu não colocar isso de verdade, eu estou sendo, né, incondizente com o que eu estou propondo. Então, se eu estou me sentindo dessa forma, eu tenho que colocar isso para jogo também. Mas principalmente porque, como era uma coisa nova, né, que não tinha chegado lá até então, as pessoas ainda não sabiam como processar, como chegar nesse lugar, né? Não tinham esse processamento. E aí, para isso, eles estavam tentando acessar a gente para buscar esse como fazer, né? E tudo bem, quando a gente está aprendendo, isso acontece muito, da gente se esmerar em alguém, da gente buscar esse apoio, né, nas pessoas com quem a gente está vivenciando mesmo aquilo. O problema é quando isso vira, por exemplo, muito grande, a ponto de chegar a ser, por exemplo, uma muleta. Sabe? Eu só consigo dançar se a Lari estiver me observando, se ela estiver me dizendo, se ela estiver me encaminhando. Então, naquele momento, foi um primeiro contato para muita gente sobre isso. E o que a gente estimula, na verdade, é que isso seja um estudo, que seja um exercício, para que você cada vez possa fazer isso mais sozinho. Porque sei lá, vou na terapia, lá ele me ajuda, né, a entender qual é o meu processo da vida, mas eu também posso fazer isso comigo, né, então, eu vou na aula de dança, o meu professor me ajuda, mas eu também posso entender como que meu pé, como é que eu me sinto estruturada, como é que é a minha base, então, eu posso me reconhecer. E naquele momento, muita gente não sabia sobre isso. Então, realmente foi uma energia muito grande de vem a nós, né? E tudo bem ter o Venha a Nós, mas também precisa ter o vosso reino, entende? Sim, precisa total. De tudo. É que foi uma surpresa, né? Foi um choque. A gente tava... E principalmente pelo fato de que a gente não encontra, pelo menos não encontrava isso nos congressos, né? O congresso é aquele dinamismo, é aquela objetividade, é aquela loucura, né? E aí, de repente, vem alguém de fora falando assim, ó, não precisa ser só isso, né? Essa parte é boa, mas também pode seguir por esse caminho. E aí, assim, talvez... eu não sei se vocês tiveram outras experiências como essa, provavelmente tiveram, né? Porque quando... isso deve ter sido o quê? Em 2017. 17, Foi em 2017. Então, assim, já faz 4 anos, então... eu não sei, aquilo era novo na vida de vocês? Essa entrega pra dança? Então, eu vivia muito isso individualmente, né? Muito. E nesse momento, a Yasmin estava... eu e a Yasmin, a gente estava se conectando nessa realidade. A gente já trabalhava aqui, já tinha dado aulas em outros congressos, apresentado, e a gente queria levar essa verdade que a gente vivia juntas. Então, o nosso encontro de trabalho foi um encontro muito simples. Eu falo, e quem não conhece o trabalho dela, por favor, vá conhecer também, além do meu, óbvio. Mas trabalhar com ela é muito fácil. Não só porque ela coloca o pé na cabeça, tá? Não é por isso. Mas porque ela realmente tem essa essência, sabe? De ser uma pessoa carinhosa, e aí é muito carinhosa com os outros, né? E aí a gente estava nesse processo dela entender também que ela podia ser carinhosa com ela mesma, e eu que sempre fui carinhosa comigo, de entender como eu podia ser carinhosa com as outras pessoas também um pouco mais. Então a gente chegou nesse lugar de interseção, e lá foi muito bom porque a gente se conectou a pessoas, não ao congresso em si. Foi muito incrível. Hoje, se você me perguntar, eu sei o nome de várias pessoas que estavam lá na sala com a gente leva amizade com elas. Então, você, a Ju, sabe, pessoas que assim, ó, que estão com a gente constantemente. E isso é uma coisa muito difícil de acontecer no congresso, porque tem muita gente. Só que foi uma aula muito sincera, muito verdadeira nesse sentido, e a gente pôde realmente perceber cada um que estava lá dentro. Eu acho que, como professor, isso é uma coisa gostosa, né? Eu não quero que o meu aluno reproduza o que eu estou fazendo, eu quero que ele reproduza o que ele sente vontade de fazer também, né? É claro que a gente tem os nossos moldes, as nossas estruturas, mas será que é isso que é o principal? Então, nesse caso lá não era, a gente queria, na verdade, era quebrar caixinhas de todo mundo e mostrar que, com essa caixinha quebrada, eles podiam criar o que quisessem, Zuki ou não,
dança ou não, né? E esse momento foi muito, muito especial. Então, assim, já é uma característica minha com a Yasmin mesmo, nossos trabalhos, eles são muito nesse sentido, porque a nossa conexão é assim. Então, parte desde o abraço que a gente tem, desde o planejamento da aula, das nossas conversas, sabe? Isso tudo faz parte. Então, quando a gente chegou lá, a gente chegou num grau de conexão muito grande, né? E eu acho que foi isso, na verdade, que fez com que as pessoas se conectassem com a gente, Sim, né? Vai puxando uma coisa para outra. total. E foi um congresso muito gostoso de viver, assim. Foi muito bom mesmo. Inclusive, essa coisa de quebrar o molde, os padrões e a caixinha, vai muito também com relação ao teu trabalho. Porque, assim, eu acreditava que você trabalhava com mulheres. Hoje eu vejo que você trabalha com homens e mulheres. Quando que começou isso? Por que você começou a trabalhar com Né? Com essa heterogeneidade aí, é, essa essa coisa, flexibilidade? É muito legal. entendendo? Quando eu comecei a dar aula, e é uma história um pouco longa, tá? Vai lá Quando no eu teu comecei a tempo. dar aula, a gente tinha o costume de ver muito os profissionais sendo fulano e parceira. Tinha muito isso, nos congressos eram esses os nomes que usavam. Então, a gente nem sabia o nome das professoras, né? E quando eu comecei a dar aula, uma das coisas que eu falei para mim mesma, dentro desse olhar, né, que eu aprendi a ter de percepção comigo mesma, é que eu não queria ser parceira. Meu nome não é parceira. Eu sou Lari Barreto, né? E eu sei quem eu sou. Isso faz uma diferença muito grande. Então, eu comecei a dar aula com o meu primeiro parceiro aqui em Brasília, onde até hoje eu dou aula no mesmo espaço. E ele foi embora de Brasília, onde eu parei. Mas É, vou voltar do meu parceiro. deu um problema técnico aqui, mas voltamos. Mas eu vou falar resumidamente o que eu antecipei. Então, era isso, né? Nos congressos que tinham, que ainda eram poucos, nas aulas, a gente não sabia o nome das profissionais que trabalhavam. Aham. E eu, nesse processo de me conhecer, sabia que eu não queria ser essa aí parceira, né? Eu tenho o meu nome e eu gosto muito dele, a minha mãe escolheu com muito carinho. E eu fui entender o que era eu, então, né? Dentro desse processo da dança, porque eu já me conhecia fora, mas na dança, não. E então eu comecei com meu parceiro, a gente trabalhou 4, 5 anos, onde a gente dá aula hoje, onde eu dou aula hoje, e ele foi embora de Brasília. E nesse momento, eu divulguei as minhas turmas e eu surgiu uma turma iniciante de 100 pessoas. Então, eu fiquei, assim, muito perdida, porque era o primeiro semestre que eu estava sozinha, que eu estava, na verdade, sem ele, e que eu não sabia gerenciar 100 pessoas dentro de uma sala de aula, né, dentro de uma turma regular, porque uma coisa é você dar aula num congresso. E eu falei para mim mesma, falei, gente, eu não consigo, eu preciso de um parceiro. E esse meu parceiro, chamava Arthur, ele olhou para mim, né, numa conversa que a gente teve, ele falou, olha, você já dá aula sozinha há muito tempo. Você já faz isso? O que você acha que você não faz? Eu tô ali de coadjuvante várias vezes, você já faz isso. Então, assim, a crença dele em mim me ajudou muito, Que legal. sabe? É uma pessoa que eu tive muita sorte com a minha primeira parceria. Na verdade, eu tive sorte com todas as parcerias da minha vida, né? E ele me falou, você já é. E isso foi muito importante. Então, depois disso, eu tive trabalhos com várias pessoas e todos os trabalhos que eu tive, eu pontuei nitidamente que eu não gostaria de ter uma parceria fixa. Então, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com a Yaya, foi dessa forma. Eu cheguei para ela e falei que a gente tinha uma apresentação para fazer, que tinha alguns trabalhos que estavam em aberto e que eu sempre tive vontade de trabalhar com uma mulher, que eu admirava a dança dela e o trabalho dela, e que eu gostaria que a gente fizesse um trabalho e que eu não tinha tempo para começar nem para terminar, mas o importante era que a gente ia viver aquilo, como na vida mesmo, eu acredito. Então, desde o início, não era uma parceria fixa. Muita gente pergunta, por que vocês terminaram a sua parceria? O trabalho de vocês era lindo. O trabalho da gente ainda continua, porque não teve ponto final, sabe? A gente ainda continua dançando juntos, a gente ainda continua na mesma troca, quando a gente se fala pela internet, quando a gente faz projetos juntas, quando ela faz os projetos individuais dela e conversa comigo e vice-versa. Então, não tem um ponto final. Até que eu encontrei o Augusto, né, que é uma pessoa que eu
amo o trabalho dele também, assim, ele, para mim, é um dos cavaleiros mais criativos que eu conheço, e uma pessoa muito linda também, porque eu acho que reflete muito, né? E hoje a gente tem um trabalho juntos que não é exclusivo. E é muito nesse lugar que eu me encontro, né? Na verdade, na vida em si. Eu acredito muito na liberdade de ser você mesmo. Então, eu sou feliz com as pessoas que eu trabalho, eu não podo elas, não me restrinjo e não podo e restrinjo elas também. Né? Isso faz muito bem, porque a gente está com outras pessoas, no meu modo de ver, para mim, não precisa ser a verdade de todo mundo. Tem gente que gosta de ter uma parceria fixa, Sim. e tudo bem. Mas para mim me acrescenta, eu aprendo constantemente dessa forma. Então foi um jeito que a gente descobriu que dá certo pra gente. E aí hoje eu não sou parceiro, eu sou super feliz, porque eu me reconheço na minha dança, nas minhas aulas, né? Eu sei entender cada uma das parcerias que eu tenho. Então quando eu fui para Santos, eu fui com a Yaya porque eu sabia o tipo de trabalho que eu queria levar para lá. Quando eu fui para, sei lá, Recife, eu fui com o Felipe, porque eu queria um outro trabalho. E quando eu fui para Natal, eu fui com o Augusto. Então, cada um deles me faz múltipla. Olha só, eu posso ser várias pessoas, né? Eles me acrescentam muito. E, além disso tudo, eu sou eu. Então, eu dou muita aula sozinha, né, na academia lá. E é muito bom isso, porque eu não me sinto insuficiente, sabe? Eu me encontrei nesse lugar de possibilidades. Então, eu não terminei minha parceria com ninguém, né? Não tem isso. Ai, vocês não estão mais juntos. Gente, a gente está junto, não tem briga, não tem nada. É só um outro modo de olhar as coisas. Legal. Não tem, eu acho que não tem nem como, né, você brigar com alguém. Olha Com que tem. com essa energia. Ah, duvido. Eu acho Tem, você quer saber? Eu vou contar, quer saber? Conta, conta, vai. Olha, vou contar a fofoca de bastidor, mas é porque nossos alunos sabem disso. Ah, Eu conheço o Augusto há 7 anos atrás, né? A gente começou a nossa parceria. A gente conhece muito mais tempo, mas há 7 anos atrás a gente começou. E aí, depois de 2 anos, a gente treinava incessantemente. A gente treinava 5 dias na semana, durante 3 a 4 horas todos os dias. caramba. Fora as aulas que a gente dava, fora as nossas conversas, fora os congressos, fora isso, só treino. E era muito desgastante, né? Era assim. Mas eu acho que era uma coisa que eu também precisava viver. Sim. Vivi e tudo bem, não me arrependo. Mas chegou uma hora que a gente não estava mais conectado, que não estava mais fluindo. Essa é a verdade. A gente não estava querendo mais ir nos ensaios, estava sendo pesado, essa é a palavra. Uhum. E aí a gente ia entrar de férias em dezembro, das nossas turmas, e eu cheguei e falei para ele: olha, vamos conversar. Eu quero saber o que você quer. Eu quero saber o que você quer. E aí ele não me respondeu, eu falei assim, vamos tirar férias? Era um mês. Quando a gente voltar, a gente conversa sobre isso. Então, eu, quando voltei, falei, e aí, o que você quer? Ele me respondeu dessa forma, eu quero estar entre os grandes. Foi essa a resposta dele. Quer dizer, eu quero estar lá nos flyers dos congressos internacionais, eu quero ser aquele professor mega conhecido, eu quero a notoriedade. Foi essa a sensação, né, a recepção que eu tive. E nesse momento eu falei para ele que então a gente não podia estar juntos, porque eu não queria ser grande, eu não queria ser a melhor, eu já era a melhor. Olha que soberba, né? Essa frase parece soberba mesmo. Mas eu era melhor porque eu já era verdadeira comigo, porque eu já fazia algo que eu era muito boa. Entende? E você Então eu tava na já era sua melhor melhor porque versão pra você. isso, porque eu não queria ser outra pessoa, estar em outro lugar. Eu queria fazer o que eu fazia com maestria, sabe? Com intensidade, com verdade, ser a melhor no que eu já fazia, porque eu sou muito boa nisso, né? Então, assim, nesse momento, eu fui muito sincera nessa fala e a gente deixou a nossa parceria. Então, nesse intervalo, ele foi viver outras coisas com outras dançarinas, buscava coisas totalmente diferentes de mim e eu fui viver com outras pessoas também. Então, tive a oportunidade de estar com a Yaya, de dançar com Tina, várias pessoas que eu admirava o trabalho, com o Rafael Biasi, são pessoas que eu sempre gostei. Até que depois de uns 2 anos, eu bati na porta dele. E aí eu falei assim, então, eu tenho uma turma que eu quero abrir com você. E eu acho que foi uma surpresa do mundo, né? Justamente por como tinha acontecido, mas acho que a gente precisava desse distanciamento.
E nesse processo, a gente voltou a dar essa turma. Essa turma acontecia anualmente, semestralmente, né? Depois foi ficando mais constante. Hoje em dia a gente tem trabalhos mais juntos. E nós mudamos muito. Então, o fato da gente ter se separado naquela época foi muito importante. Ajudou muito no nosso processo. Legal. E eu falo que se a gente não tivesse separado, talvez a gente não conseguisse estar hoje onde a gente está. Perfeito. No respeito, na cumplicidade, no amor que a gente tem, na admiração, sabe? E isso não tem preço. Então, hoje a gente ensaia, a gente treina um dia inteiro, né? E é bem menos desgastante do que antes. Eu amo dançar com ele. Então, brigar também é importante. É o como brigar que é mais importante, né? Então, Não é exatamente. não brigar. Eu acho que a tua referência de brigar, ela é totalmente diferente do mundo. Ah, eu vou brigar com ele. Então, o que que você quer? Se tu chega assim pra mim, eu te dou um abraço e te aperto. Não, mas... Mas eu acho que é importante isso, né? total. Saber como. Porque a gente não busca o desrespeito, a gente só busca um conforto para ambos. E se não está dando certo naquele momento, é importante ter essa percepção disso também, né? Inclusive na dança, tá dando Sim, certo. total. Inclusive, é porque você sabia muito bem quem você era, onde você gostaria de estar. Por isso que te gerou essa inquietação, né? Por isso que você quis ir lá e conversar com ele. Porque você estava muito bem resolvida. E aparentemente vocês tinham objetivos diferentes naquele momento. E que bom que deu certo, né? E assim, por mais que a gente olhe e fale assim, ah, não deu certo a parceria. Não, deu certo. Até um certo ponto, vocês seguiram caminhos diferentes e depois se reencontraram. E a tua humildade de bater na porta dele, de chamá-lo, eu tenho certeza que ele deve ter quebrado as pernas dele. Muito legal, Lari. E a gente tá falando então sobre quebra de padrão, sair da caixinha, né, de criar o seu próprio modelo. Quando eu percebi que você foi uma figura muito forte na aula. Naquele momento você basicamente, eu vou falar a minha visão, tá? Pode não ter sido o que vocês sentiram lá. Eu senti que você era a figura mais forte naquele momento, naquela aula, naquele congresso. Você tinha... Eu acho que até a Yaya, por ser mais nova, né? Eu acho que ela é mais nova e tal. Sim, Ela tava... mas nova na área de trabalho Sim, na também, parte né? de trabalho, isso. E você tinha, assim, tudo na palma da tua mão. Parecia que você tinha muito claro o que você queria fazer, o que você queria passar. E a Yaya também, né? Mas você foi muito mais dominante naquele momento. Você acredita hoje que pra você ter... o nosso mundo, ele é machista, né? A dança, ela é machista. Você ainda sente isso, esse impacto? Ou você conseguiu... Entendi. Entendi a pergunta. Então, dentro desse tempo que eu trabalho, muita gente quis entender como que funciona, né, o meu trabalho em si. Como você perguntou, mas você trabalha com várias pessoas diferentes, independente se é homem ou se é mulher, e teve uma época que as pessoas queriam muito me colocar nesse lugar também, de ser uma representação feminina ali, né, de estar hasteando essa bandeira. E eu não tenho nada contra isso, só que eu não me coloquei nesse lugar. E aí vem de novo o ir parceira. Por quê? Porque eu não queria ser um destaque por ser uma professora mulher de Zouk. Eu queria ser um destaque por ser uma professora de Zouk, ponto. Né? Eu não queria que o mulher fosse o mais forte, apesar e principalmente por eu ser mulher, sabe? Eu não quero ter um tratamento diferente por conta disso. E aí eu não estou negligenciando quem quer estar nesse lugar, né? Então, por exemplo... Eu acredito na dança composta, e eu estou dizendo a dança porque a sala de aula também é uma dança quando você está a dois, né? Eu acredito nela como uma sintonia. E nessa sintonia não precisa ser 50-50. Precisa estar confortável para as duas pessoas. Então, por exemplo, se no congresso que a gente estava lá, eu tinha uma participação, sei lá, de 70% e a Yaya de 30%, e em alguns momentos não tinha problema. Porque, na realidade, o que a gente queria era estar presentes, não ter uma luta por espaço.
né? O nosso espaço estava ali porque nós éramos juntas. Não existe isso. Eu acredito muito nisso na dança. Então, se você fala assim, é um cavalheiro que não escuta a dama. E já teve horas que eu quis dançar com o cavalheiro e ele ficava só esperando o que vinha de mim. Eu queria muito escutar ele, muito, eu tinha muito essa vontade. Mas como ele estava dançando comigo, que sou uma pessoa que tem essa personalidade um pouco mais ativa, vou falar assim, né? Não sei se é essa palavra, mas ele tinha esse receio. E aí ele não falava. Então, assim, não precisa ser igualitário, não precisa ser nada. A gente vai construir isso juntos durante a dança e, nesse caso, durante a sala de aula também. Então, eu sei que eu tenho uma característica mais de fala, né? Dessa postura, porque eu fiquei muito tempo dando aula sozinha. Mas eu aprendi muito, principalmente com a Yasmin, com o Augusto, com todos eles, a entender como é essa dinâmica. Então, eu brinco com isso na minha aula, é um dos exercícios que a gente dá, vou dar um spoiler aqui dos meus exercícios. Funciona assim, ó. Essa é uma pessoa e essa daqui é a outra. Então, a gente está dançando. Quando a gente vai dançar, se eu quero muito ir para esse lado e você quer pouquinho e ficar do seu, a gente vai para cá. Se a outra pessoa quer ir muito para o outro lado, eu vou com ela. Se ninguém quer ir para lugar nenhum, a gente vai ficar aqui. E se as duas pessoas quiserem muito ir para os seus lados, a gente vai se separar. E não tem problema nenhuma das opções, nenhuma delas. Para cá, para lá, separar, ficar, não tem problema. O problema é quando a gente faz isso de uma forma desrespeitosa, ou quando a gente faz isso sem observar a necessidade do outro e a sua necessidade, porque não é só o outro, você também está ali presente. Então, se a minha dança ou a minha sala de aula com alguém é assim constantemente, e eu me sinto confortável com isso, tá tudo bem. Pode ser para esse lado, pode ser até separados, não tem problema. O negócio é que, normalmente, as pessoas querem uma fórmula das coisas darem certo. E as coisas só vão dar certo se for real para você e para outra pessoa, né? Então, eu sei que naquele momento a Yaya ainda estava construindo esse espaço dela e eu acompanhei tudo isso. Então, quando a gente chegou, por exemplo, no último congresso que a gente deu juntas, que foi o Zuki em Foco, se você observasse a aula, você ia pensar que era outro casal. Porque, na realidade, a gente estava nesse lugar e ela estava muito mais ativa, inclusive, do que eu. E foi o momento. Não tem problema ser assim, né? É o que eu acredito. Perfeito, perfeito. Faz todo sentido, porque você, hoje, você sabe realmente quem você é, onde você tá, e você não tá brigando por um espaço hoje. Se você tiver que falar sobre o lugar da mulher na dança, você vai falar na tua experiência e você não tá buscando privilégios ou negligenciando, no caso, né? Diminuindo o trabalho de quem tá buscando esse espaço. Você tá fazendo a sua parte, só que você também não quer assumir um papel que não é seu, que não faz parte da tua realidade hoje. Faz todo sentido. Faz todo sentido. É quem é a Lari. Perfeito. E falando sobre essa parte do congresso, você falou, teve um momento que você me questionou, você falou assim, a gente fez um trabalho, uma apresentação no trio, né? Eu lembro dessa conversa. Você lembra? O que é muito bom. Eu lembro assim, pra você ver, fazem basicamente 4, 5 anos, e eu lembro de tudo que eu vivenciei com vocês. Ali naquele... Eu lembro de vocês... da gente indo pro shopping, almoçar. E você... Ele levou a gente pra casa dele, gente, um querido. O que aconteceu foi, nesse final de congresso, eu acho que eu mandei mensagem pra vocês, né, e tal, eu perguntei onde vocês estavam. Aí vocês falaram que iam esperar o ônibus e tal, que tinha um tempo ainda. Eu falei, eu pego vocês, a gente sai pra comer alguma coisa, ou vem aqui pra casa e tal. E aí minha mãe conheceu elas, foi muito legal. E teve essa experiência do shopping que você me perguntou, por que vocês fizeram esse projeto, né? Por que isso começou? Eu lembro que você tentou entender um pouco da nossa mentalidade, da nossa cabeça, e eu não tinha muito claro na época o porquê que aquilo começou, né? Por que a gente resolveu fazer um trio? Você até estava falando sobre a referência do Xande, né? Que ele fez um trabalho em trio, ele, o Anderson e a Brenda e tal. E aí você falou um pouco das referências do porquê que ele seguiu aquele caminho, você tinha conversado com ele e tal.
e eu não tinha muito claro. Eu lembro que a minha inspiração, né, a nossa inspiração, foi o Xande, o Anderson e a Brenda, esse trabalho em trio, e a gente coreografou pensando nisso, né, em fazer algo diferente, como eles tinham feito, mas não porque a gente tava dentro da gente aquilo, foi pela inspiração, né. Naquele momento tava tudo bem também, não tinha problema a gente se inspirar e criar um projeto daquele, mas a gente não tinha entendido necessariamente por que nós iríamos fazer aquele projeto, né? Não estava muito claro. E eu não sei se você lembra, você lembra desse episódio, né? Com certeza, eu lembro dessa conversa. Lembra? Então, assim, por que o que te despertou interesse naquela época de entender o nosso projeto? Qual foi a tua mente? Lá vou eu com as minhas leituras, né? Inclusive, atualmente eu estou colocando um pouco mais para jogo as coisas que eu leio, porque as pessoas vêm me perguntar muito sobre teoria da dança, né? E aí parece que eu tenho todas as respostas, que eu acordei um dia e eu entendi aquilo. Não, eu acordei e eu estudei muito, eu li muito, né? Para chegar àquele lugar. Então hoje eu estou divulgando um pouco mais. E tem uma dançarina chamada Pina Bausch, ela fala muito sobre isso, que ela não quer saber sobre a movimentação de uma pessoa, qual movimento essa pessoa faz, ela quer saber o que faz essa pessoa se mover, o porquê, né? Porquê, não é como ela se move, mas o que incita essa movimentação dessa pessoa. E às vezes, muitas vezes, isso é mais necessário entender isso, ter essa percepção do que simplesmente reproduzir. Então, eu brinco com os meus alunos, eu falo que se eu tiver com dor de barriga, eu quero que a minha dor de barriga apareça na minha dança. Entende? Eu quero que aquilo seja presente, porque é aquilo que eu estou vivendo naquele momento, aquele é o meu porquê. Isso faz muita diferença. Então, eu estou fazendo porque eu acho bonito. Ok, isso também é um porquê. Não precisa ser um porquê místico, transcendental. Às vezes a gente entender o porquê das coisas já soluciona metade delas, né? Facilita o processo coreográfico, facilita o aprendizado. Então, entender por que a gente está fazendo o que a gente faz é uma coisa que pode ajudar, né? E ajudar não só naquele momento, porque naquele momento eu vou fazer o parece daquele momento. Eu estava te perguntando isso porque eu estava vendo para onde que ia aquilo. Não só o trabalho de vocês naquele sentido, mas para onde você ia, para onde os meninos iam, que acabaram indo para um lugar diferente. É isso, né? Porque o que move a pessoa elucida, mostra, demonstra quem ela é, né? Que é esse processo de percepção constante. Então, quem? Né? O que é que move o Tiago dançando? O que move cada um dos seus alunos? Porque a identidade é isso, né? Você descobrir esse porquê. Ah, não, o que me move é querer mexer meu corpo. Ah, o que me move sei lá, tem tantos porquês diferentes. Pode ser que você não encontre. Até eu não saber essa resposta, já é uma resposta. Você não tá procurando nesse momento, né? Perfeito, faz sentido. Cara, eu falei que a gente ia sair contagiado dessa conversa. Gente, eu sei que as conversas são muito doidas, que às vezes eu viajo, mas é porque, como eu disse, essa sou eu. E é o que eu trago para dentro da sala, né? Mas eu busquei você pra gente conversar, pra gente trocar esse momento, justamente porque eu sabia quem você é. Quer dizer, eu conhecia na época, mas eu não vi... eu vi que a essência falou mais alto. Então essa é a tua essência e você mantém até hoje. E talvez você se renove, talvez você mude aqui, mude ali. A gente sempre está em renovação, mas a essência eu acho que permanece, né? Então, a gente às vezes muda os objetivos na vida, né? A gente conhece pessoas, traça novas rotas, né? A gente vai se moldando, mas eu acredito que a Lari, naquele momento, ela já estava muito bem resolvida. Então, eu vi realmente que fazia parte de você, da tua personalidade. E, inclusive... a gente fala sobre essência, provavelmente a Yaya tem a mesma essência, mas às vezes ela muda o jeito de apresentar aquilo, né? É bem legal, porque... Engraçado. Porque Yasmin, ela tem uma sensação, eu vou falar um pouco de elementos, né, porque eu acredito muito na natureza, agora estou vivenciando um pouco mais disso, inclusive durante a quarentena, mas a Yasmin, ela sempre me deu muita segurança,
Por incrível que pareça, as pessoas não têm noção disso, me viam muito firme dentro da sala, muito ativa, mas a Yasmin tem uma força muito grande, como personalidade, como pessoa. E aí eu brinco com ela que ela é minha terra, assim, sabe? Ela é minha terra mesmo, né? E a dança dela traz muito esse chão também. E eu sou muito água nesse sentido de trazer essa fluência, esse, ai, gente, vamos viajar no planeta, né? Essa vida let it go, que é também maravilhosa, mas ninguém vive só de água, ninguém vive só de terra. Então, é importante a gente encontrar pessoas que dialoguem com a gente em relação a isso, Show. né? Então, assim, é muito fácil ser eu, porque eu tenho a possibilidade de encontrar pessoas que não são eu. Boa. Isso ajuda muito, Perfeito. muito mesmo. Perfeito. E quem é o fogo na tua vida? Quem é o fogo na minha vida? Olha, o fogo foi o mais difícil de eu encontrar. Vou ser muito sincera. Por quê? Parênteses de novo. Porque quando eu comecei a dançar, eu tinha muito cuidado como professora, né? Principalmente como professora, para não chegar num lugar de desrespeito ao outro, né? Principalmente físico, assim. Eu não sabia ainda, então eu estava procurando muito isso. Então eu brinco com os meus alunos que eu tinha uma tarja preta. Sabe aquela tarja preta censurado? Era tarja preta censurado, ficava no meu corpo, em vários lugares dele, né? E eu não me permitia em relação a muita coisa. Então, o fogo, na verdade, é o elemento que faz a gente se mover. É isso, o fogo é a ação de movimentação na nossa vida. E eu meio que me movia só e praticamente pela água. Então eu ia fluindo, se as coisas estavam boas ou não, eu estava sentindo e ia para o lado que eu queria, mas esse fogo mesmo, ele não acontecia tanto. E aí eu precisei aprender uma coisa que é muito legal, que é o não. O sim e o não. Né? E não só para mim, mas para pôr para fora. Quando eu comecei a ativar o sim e o não na vida, o fogo começou a acontecer. Então eu comecei a dizer, por exemplo, não para alguns congressos que eu não queria, ou então para algumas danças, ou sei lá, para o que quer que fosse. E isso trouxe um mover, porque se a gente diz só o sim também para tudo, a gente se move, mas a gente não se move para onde a gente quer, onde é a nossa identidade de verdade. Então eu acho que o não veio muito com esse poder para mim. Às vezes são pessoas, às vezes são coisas, e não é estável assim, né? Então esse foi um lugar, por exemplo, que eu encontrei para o fogo acontecer, para me movimentar. Legal, legal. Caramba. E é muito bom porque vocês falaram um pouco sobre isso, e o pouco que eu descobri, que eu li e que eu pesquisei depois, a gente vê que a água realmente ela se molda a qualquer lugar, qualquer objeto, ela tem fácil flexibilidade, né? Você consegue lidar. E a terra ela é mais forte, mais firme. E eu conversava muito depois desse congresso com dois amigos meus, que é o Everton e a Dani. Não sei se você lembra deles, lembra? Eu lembro muito da Dani, Lembra? muito. A Dani é muito forte. O Everton também. Ai, o Everton também, queridos, casal lindo. Ai. Manda um beijo pra eles. Um beijo pra vocês. Lindo demais da conta. Eu acompanho o trabalho deles. Gente, eu acompanho o trabalho de vocês todos, tá? Sou dessas. Então, isso é muito legal, porque assim, vira e mexe, assim, aparece uma curtida, alguma coisa, alguma mensagem da Lari, depois de 4, 5 anos, gente. Pra você ver, ela desenvolve o trabalho dela lá, ela tem um nome muito forte na dança de salão, mas ela não deixou de estar conectado com a gente em nenhum momento. Eu fico impressionado, porque muitas vezes os caminhos se separam, a gente segue linhas diferentes às vezes, né? Tem ideologias diferentes, mas a essência dela é essa. Você percebe que ela tá aqui junto com a gente até hoje conectada. E a gente, inclusive, fala bastante sobre eu ir pra lá, conhecer Isso, vou reiterar aqui agora com todo mundo como testemunha. Já convidei ele para vir aqui para casa. Tem um estúdio aqui na minha casa que a gente construiu aqui na pandemia. Então a casa está sempre aberta. Vou reiterar aqui para agora ter prova, ok? Mas é muito isso, assim, que a gente não precisa estar sempre com uma pessoa, sabe? A gente não precisa ter essa necessidade da constância. É a presença mesmo longe. E, cara, agora para esse momento é super possível, né? Na verdade, a gente entende cada vez mais isso. Mas, poxa, eu acordei, lembrei de uma coisa, mandar uma mensagem nesse sentido. Então, de ser verdadeira mesmo com as suas lembranças, com os seus sentimentos. Ah, não sei se eu vou estar sendo invasivo. Cara, você vai estar sendo real. Então, eu sou muito de acreditar nisso. Talvez eu tenha amigos que eu conviva mais em alguns momentos, mas eu acredito que cada
encontro que a gente tem, ele tem um porquê de acontecer. E eu valorizo todos eles. Se eles acontecem durante um segundo, ou se eles acontecem durante 10 anos, eles são importantes, porque eles fazem parte do eu, né? Eles fizeram uma diferença na minha vida. Isso é muito legal da gente vivenciar. Eu não sei se todo mundo tem isso. Às vezes as pessoas são mais de ter poucos amigos de mais tempo. Não tem problema, né? É só a identidade mesmo em relação a isso. Então, Thiago foi um querido da vida. Não vou esquecer nunca, né? Então, eu bato na tecla dele vir para cá. Mas eu não desisto. Ele vai vir em algum momento, Eu entendeu? vou, com certeza. Vontade não falta, é que faltaram oportunidades a gente encaixar, né, a agenda e tudo mais. Agenda. É isso. E tem uma coisa muito legal que eu, durante a pandemia, eu fui convidada para o Xande para fazer uma live, né? Era numa das plataformas. E aí, depois dessa live, eu falei assim, gente, olha, quem quiser conversar mais comigo, eu vou fazer isso aqui também, tá? Quem quiser conversar comigo, olha, o meu Instagram é esse, o meu WhatsApp é esse. Entra em contato comigo, mas entra mesmo. Se você quer conversar, quer tirar uma dúvida, quer só falar oi, qualquer coisa, eu sou um ser humano. E eu trago isso para minha dança e quero trazer isso para minha vida também. Então, se te tocou durante 2 segundos, se você tem uma dúvida, um querer, me acessa, porque eu gostaria de ser acessada. E foi muito legal, porque alguns profissionais vieram falar comigo, alguns alunos vieram falar comigo, e hoje eu mantenho contato, inclusive, com alguns deles, porque naquele momento a gente começou esse diálogo, né? Se deixar aberto ao que quer que seja. Então, isso agrega, pelo menos me agrega, né? Gosto desse processo de transformação. E a gente não transforma parado, a gente não transforma sozinho. A gente transforma com o que o outro mexe na gente. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu tava conversando com um amigo esses dias, a gente tava falando sobre, a gente tava fazendo o programa juntos e a gente tava falando sobre o filme Sim, Senhor. Já assistiu o filme Sim, Senhor? Já assisti. Eu já vivi essa realidade, viu? Depois que eu fiz esse filme, eu comecei a fazer o Sim Senhor durante um bom tempo. E me encaixei em umas coisas boas, mas umas coisas ruins também, difíceis, mais difíceis do que ruins, vai. Exatamente, então eu vejo isso, porque assim, as coisas acontecem na nossa vida quando a gente abre, né? Quando a gente abre espaço para acontecer e a gente se movimenta também para, né? Mas tá tudo bem também, como você falou, quando você resolve dizer não, né? E nesse filme ele aprende também que nem tudo é sim. Só que se ele não se abrir também, ele não vai saber o que ele quer ou o que ele não quer. Quais são as experiências boas e o que vai trazer de aprendizado para ele, né? Perfeito. Ó, agora falando um pouquinho sobre a transformação que eu vejo, é muito legal. Porque assim, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da Lari e da Yaya dançando nesse congresso. E vocês vão ver o tipo de dança que elas tiveram. Que é totalmente diferente eu não diria, mas é bem diferente hoje do que você dança, tem uma essência parecida, mas eu vejo que às vezes você realmente se coloca num outro lugar. E às vezes é mais forte, é mais intenso, é mais impactante, às vezes é mais good vibes. Good vibes. Então assim, você não assume, você não veste uma roupa dizendo assim, agora me corrija se eu estiver errado. Agora eu sou uma dança forte. Agora eu sou... Não, tem momentos, tem músicas e talvez tenha até parceiros e parceiras que te levam para um caminho e você se abre a isso. É isso que você sente quando você muda? Quando você falou sobre, né, esse lado feminino, também tem isso agregado. Além das pessoas, de alguns momentos, né, ter vivido essa realidade de quererem me colocar como uma representação da mulher nesse sentido, e não estou dizendo que não sou, não estou dizendo que não posso ser, não estou me enquadrando nessa realidade, mas também quiseram me colocar em algumas outras caixinhas. Por exemplo, muita gente veio falar que a minha dança era azul contemporâneo. Aí depois eu fui para Espanha, num congresso, e aí uma das profissionais falou, ai, você dança Suzuki. E aí depois, sabe? E isso é muito legal, porque todas as vezes que alguém dialoga comigo em relação a isso, eu tenho a mesma fala, eu danço Zuki. Né? O Zuki, ele é amplo, ele não precisa ter um recorte. A gente faz esse recorte para facilitar o nosso estudo, para a gente ter uma compreensão melhor, mas às vezes esse recorte nos limita.
né? Então, assim, eu nunca pensei em ser uma representante, sei lá, do Lambazuki ou do Souzuki ou de nada. Eu não quero isso, eu não quero entrar em algum lugar, eu quero trazer, sair, trazer. Então, quando eu encontro com a Yasmin, a nossa conexão é uma e a nossa dança vai acontecer daquele jeito. Inclusive, a nossa dança antiga, da nossa dança hoje, já é totalmente diferente, né? Vivemos um grande intervalo entre esses tempos. Sim. E agora, se eu me conecto a qualquer outro parceiro ou aluno, quem quer que seja, a minha dança vai ser muito o que é essa conexão. Porque a conexão ela só acontece se tem um ponto e o outro. Se não existe, se eu não existo, eu não posso me conectar a ninguém. Tem essa realidade, né? Então, cada uma dessas ligações aqui, desses processos de comunicação, produzem uma dança diferente. E eu gosto muito disso. Uma das coisas que eu gosto de ver do meu trabalho, acho que tem coisas que a gente gosta e que a gente não gosta, que a gente, né, procura aperfeiçoar também. É de perceber como lá atrás, quando eu dava aula há 12 anos, e agora a minha dança é muito diferente. Nesse sentido que você não vê as mesmas movimentações, você não vê a mesma dança. Mas o que você falou da essência tá ali, isso é muito presente. Eu me vejo em todas elas, tem um denominador igual ali. Entende? Independente do movimento, se é explosivo, se é fluido, não me interessa. E eu acho que esse denominador é isso, essa sou eu. Né? Se eu estou dançando uma dança mais lenta, se eu estou dançando uma dança mais linear, mais com foco em conexão, mais independente do qual contexto ele seja, mas é uma dança muito verdadeira nesse sentido, né? Que tem essa essência. Então, você não vai me ver fazendo os mesmos passinhos, não vai acontecer, porque eu não sou a mesma todos os dias. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda. E não se forçar a se obrigar a acordar sempre bem, a ter uma dança sempre boa, né? O que é essa dança sempre boa? Dança é sempre boa, na verdade, porque eu tô me mexendo, mas isso, eu fiquei muito tempo me cobrando uma realidade que é inalcançável, né? De você ter uma dança que não te pertence nesse sentido. Então, nesse comecinho, assim, quando eu dei essa virada, esse start de entender que essa realidade que eu tinha na vida também se encaixava dentro da dança, aí pronto, aí desmanchou. Então, vocês vão ver vídeos meus muito diferentes, com cada pessoa, com a mesma pessoa, muito diferentes. Só que é o que eu estou vivendo naquele momento, né? Isso é muito importante. A primeira coreografia que eu fiz com a Yasmin, vou contar. É uma coreografia que a gente está em preto e branco, se você quiser colocar essa, fique à vontade, eu adoro essa coreografia. E a gente fez quando Não a é gente. essa do congresso. Não é do congresso. Foi uma coreografia que eu tava de preto, de branco e ela tava de preto, ou vice-versa, sei lá. E aí, eu tinha acabado de sair de uma separação. E era uma separação que estava me doendo muito, que eu estava muito triste. E aí a coreografia inteira foi baseada nisso. Em como eu estava me sentindo. Eu nem tinha falado isso com a Yasmin. Aí a gente apresentou ela num baile, depois apresentou num congresso, e depois a gente foi apresentar num terceiro congresso. Só que nesse terceiro congresso, eu já estava em outro relacionamento. Eu já estava feliz pra caramba. E aí a Yasmin olhou para mim e falou: Lari Barreto, fica triste, Lari Barreto. Não tá encaixando porque tu tá feliz. E eu morria de rir dela, porque realmente não tava fluindo mais, porque aquilo não era mais eu. Eu não estava mais vivendo aquela realidade. Inclusive, nesse congresso, foi a última vez que a gente apresentou essa coreografia. E todo mundo fala: ah, não, a gente quer que você apresente aquela coreografia com a Yaya. Eu, gente, é impossível. Não encaixa mais. Então, essa realidade de trazer a verdade para dentro da sua dança. Depois disso, ela desistiu, não fiquei triste mais. E aí a gente fez outra coreografia, que foi a que a gente levou para o congresso aí. Pô, que aí você tava mais feliz. Isso aí eu tava mais feliz na época. Então, é um lance da dor de barriga que a gente falou. Não adianta, não vai acontecer. Você tá num dia ruim, você não quer viver aquela realidade dentro da sua dança, é você não querendo ser você naquele momento. E tudo bem se você conseguir fazer isso e gostar de fazer isso e se sentir confortável de fazer isso. Eu não me sinto confortável de fazer isso, né? Tudo bem, não tem problema, não existe um sim, um tem que para todo mundo, né? Sim. E é muito legal isso, porque até desconstrói um pouco a visão que a gente tem de montar um modelo de um resultado, né, um processo de coreografia, onde tem que ser sempre daquele jeito,
e a gente tem que apresentar uma dança maravilhosa, com muitos aéreos, com isso e aquilo, né? Sempre tem aquele resultado e, na verdade, você descobre que, ouvindo o que você falou, que aquele teu estado emocional refletiu na coreografia, você continuou o teu trabalho e, inclusive, aquilo transpareceu tanta verdade, né? Passou tanta verdade pro pessoal que o pessoal queria de novo, só que não condizia com o teu estado emocional, não condiz com o teu estado emocional depois do processo. Isso faz todo sentido. E aí você vive processos na tua vida, né? Ciclos que começam e terminam. Isso faz todo sentido mesmo. Inclusive, com quem a gente dança, né? Porque eu vivi um processo de dança. Na época desse congresso, eu estava começando uma parceria e a gente conseguiu direcionar o nosso trabalho e as nossas danças, as nossas coreografias para um tipo de linha. O que eu gostava muito, que levava mais para essa dança mais performática, né? Performática. Mais artística, mais artística não, mais forte, mais intensa e tal. E agora eu tenho uma outra parceira que me leva para um caminho totalmente diferente, que eu sinto vontade de desempenhar de outra forma. Isso é muito legal. E, inclusive, a minha parceria antiga me deixava em um estado emocional e a minha atual me leva para outro. Então, assim, faz todo sentido. Às vezes a gente só não liga os pontos, né? Mas quando a gente escuta alguém falar sobre isso, a gente começa a ligar os pontinhos e montar o quebra-cabeça. Faz todo sentido. E agora, só para deixar aqui registrado também um beijo para a senhora sua esposa, maravilhosa. A Lari, outra Lari, que sempre foi muito carinhosa comigo, desde o primeiro momento onde você mandou uma mensagem pra ela de voz, eu acho que no carro, e eu tava junto, e ela já me convidou. Ela quer que ele venha mais do que eu pra cá. Toda vez que eu falo com ele, ela fala, e aí, ele vem dessa vez? É tipo isso, né? Meu Deus. Tá vendo? Não é por falta de convite. É Lari 1, Lari 2 aqui em casa, né? Todo mundo não tem como errar. E ela gosta muito de receber as pessoas. Eu acho que é muito diferente da área de trabalho dela. Ela é um outro contexto, né? Trabalha na área de exatas. Outra vida. Ela é um pouco de terra, né? Vamos lá. Né? Traz isso um pouco também. Mas é muito legal perceber que do jeito dela, ela se incluiu na dança também, né? Sim. Então não necessariamente precisa ser dançando. Às vezes você tem um outro tipo de integração. E é muito legal ir para os bailes com ela, porque eu brinco que ela é meu social, né? Ela fica lá, pega a cervejinha dela, conhece todo mundo, fala com todo mundo. E isso é muito bom, porque o que eu quero muitas vezes é dançar, né? Então eu fico lá dançando, aí ela vem falar, ai, fulano, você viu que fulano estava aqui? Eu, não vi. Então, sabe, ela faz esse meio de campo muito bem também, que é o que é confortável para ela. Então foi muito bom. Muita gente perguntou isso para mim quando eu casei, né? De tipo, como é que você consegue se relacionar, casar com uma pessoa que não dança? E naquele pensamento que a gente começou lá, ela dança do jeito dela, Sim. né? Não necessariamente precisa ser o mesmo jeito que eu danço. Sim, e ela faz parte desse universo, ela aceita isso muito bem, né? Inclusive, pelo que você falou, ela socializa, ela entra muito mais às vezes que você. Mas é muito sociável, gente, muito. Então, se vocês verem ela lá, vocês podem conversar com ela, não tem problema nenhum, porque ela tem esse natural da sociabilização, né? Que eu muitas vezes não tive. Eu tenho mais facilidade de falar com o corpo do que de realmente falar várias vezes. Então, por exemplo, até a proposta de falar assim, vamos, Thiago, vamos fazer esse podcast juntas, é uma oportunidade muito grande, porque às vezes a gente não tem tempo de passar uma horinha conversando, Verdade. né? Eu tenho os meus compromissos, você também, e é uma oportunidade de ter essa fala que não é só com o corpo, porque dançar com o Thiago é muito fácil, né? Você vai lá, o corpo dele fala 2 palavras pra cá, foi, né, meu filho? Tu faz as coisas mesmo, você se sente essa ex-parceira aí que tava lá indo lá pra cima. Mas às vezes a gente não tem essa fala, né? E entra numa zona de conforto de falar só com o corpo, né? E a gente pode vivenciar outras falas também. Não tem que nada, mas pode. Exato, né? Exato. Tudo que a gente se abrir, né? Tudo que a gente estiver disposto a vivenciar. Legal, perfeito. Isso. Inclusive, reforço aqui, agora é minha vez de reiterar o beijo pra Lari,
Gratidão pelo convite de sempre, desde da primeira oportunidade. E eu vou sim, vou aproveitar esse convite, vou aproveitar essa oportunidade. Ó, agora, pra gente deixar aqui uma mensagem mais forte do que a gente já deixou, mais do que você já contagiou a galera, se você pudesse definir o encontro de hoje, tudo que você falou, a tua história, tudo que a gente conversou, em uma palavra, qual você definiria? Ai, gente, eu vou ser muito brega, mas é porque eu acredito nisso mais do que tudo. É amor. Eu acredito no amor mais do que todas as coisas do universo. Eu acho que o amor move o mundo. Eu acho que o amor é tudo. Acho que amor é Deus, acho que amor sou eu, acho que amor é você. Então, assim, se não for por amor, não tem o porquê a gente fazer nada. Pelo menos não tem porquê eu fazer nada. Eu acredito muito no amor nas coisas. Perfeito. Inclusive as coisas que eu erro, as coisas que eu tenho dificuldade, né? Não sou perfeita. Eu sei que a gente está aqui durante uma hora e parece lindo toda a filosofia que eu trago, mas é um vivenciar todos os dias, né? E se não for por amor mesmo, a gente não consegue ter esse encontro, né? Esse encontro de identidade, esse encontro de realidade. Então, eu acredito que a força motora no mundo é o amor. Perfeito. E por mais que eu não tenha tido muitas oportunidades de vivenciar momentos com você, eu senti realmente o amor que você transmite e a galera também sentiu. E eu acho que a verdade que você levou, a sinceridade que você levou, tanto no momento de dar tudo que você deu pra gente, o carinho, o amor, o acesso que você permitiu, e quando você disse não, quando você disse que queria o seu espaço, o seu momento, ali também você fez com amor, fez com carinho. Então esse lugar que você fala de, de ter um cuidado, de ter um tato, de saber como falar, de não ser ríspida ou qualquer outra coisa do tipo. Não lembro qual foi a palavra que você usou. Qual foi? Mas eu acho que foi isso Foi, mesmo, né? né? É o Foi. como, mas É o como, é o como. E assim, então eu desfrutei um pouco dessa realidade, usufruí um pouco desse amor. E eu vejo que é realmente você. Então não tem nada de brega, não. Foi um papo delicioso. A galera tem certeza que ela vai sentir essa energia. E só posso agradecer pelo seu tempo, meu amor. Eu queria agradecer muito. Quando a gente tem esses encontros, são muito gostosos, né? Uma oportunidade muito grande da gente se relacionar. Então, é o que a gente falou: pode ser um minutinho, pode ser uma vida inteira, mas essa oportunidade aqui é o que faz a gente crescer. Então, vou reiterar o que eu falei lá no meio da nossa conversa aqui, que é você que está assistindo esse podcast, primeiro continua assistindo, né? Porque essa conversa com esse homem é muito boa. Não estou fazendo propaganda aqui, não, porque eu assisti os outros também, tá? Então, primeiro isso. Depois, me acessa mesmo. Ele vai colocar nos meus canais aí, pode ver os vídeos, não tem problema, mas se você teve interesse, teve curiosidade, ou só quer dizer, oi, eu sou um ser humano e eu gostaria de ser reconhecida como tal, né? E pode ter certeza que eu vou ter muito amor quando esse contato acontecer. Então, pode vir falar comigo, oi, eu vou estar aqui, e esse contato é o que vai me fazer crescer, né? Então talvez você não saiba, mas você pode fazer a diferença na minha vida mais do que eu, inclusive na sua, eu na vida dos meus alunos. Quantos dos nossos alunos, das pessoas que Nos vivem no ensina. nosso contexto, nos ensinam tanto, né? Eu Perfeito, aprendo constantemente com todo mundo. perfeito, E é isso, então. perfeito. Queria deixar esse convite Maravilha. novamente. Ó, deixei o Instagram da Lari. Se você procurar Lari Barreto no Face também acha, né? Tá assim, Lari Barreto? Isso. Lara Maravilha. Barreto Oficial. Tá em tudo assim. Maravilha. Lari Barreto Isso. Oficial no Instagram e no Facebook. Manda uma mensagem pra ela. Compartilha um pouco desse universo. Troca com ela, que eu tenho certeza que ela vai ter muito pra trocar com você também. E se você quiser acessar os vídeos dela, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Bastante conteúdo pra vocês aproveitarem e sentirem um pouco dessa energia gostosa que ela tem. Beijo Muito pra obrigada. você, beijo pra Lari e beijo pra Yaya também.
É? Beijo pra Yas. Gente, vocês têm certeza absoluta que eu vou terminar aqui e vou ligar pra Yasmin, que a gente tem isso, né? A gente gosta muito de estar sempre compartilhando o que a gente tá vivendo. Fica a sugestão aqui pra chamar a Yaya também pra Já fazer convidei. uma conversa. Já convidei. Gente, não perde não, essa mulher é maravilhosa, ela é linda, por dentro, por fora, pelos meios, pelas curvas, por todos os lugares, ela é incrível, incrível. E também tem a identidade dela muito presente, sabe? Todo o carinho também. Então, acho que isso faz muita diferença, de você ter esse encontro dessa forma. Ela é incrível, todos os profissionais, na verdade, têm um quê que pode acrescentar pra gente, né? Então, é uma oportunidade enorme. Ficou já o convite já refeito, Aí, ó, então. pronto. E aí, tá feito o convite novamente aí, viu? Ainda não marcamos, mas estamos estudando. Obrigado, viu, Lari? Obrigado pelo seu Gratidão. tempo, gratidão. E fica aqui um beijo também pra você que tá assistindo esse programa. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário. A palavra de hoje é amor, então se você está aqui com a gente até agora, foi resiliente, você comenta aqui amor, que a gente vai saber que você tá mandando o seu amor da mesma forma que a Lari mandou pra você. Não esquece de ativar o sininho também para não perder nenhuma notificação, assim o YouTube te avisa quando tiver convidado e convidada nova. Maravilha? Beijo! Beijo, galera, até o próximo episódio, valeu!